São da igreja com a paz do Senhor. Amém. Hoje, dia 21 de agosto, nós vamos estudar a lição Israel pratica abominações dentro e fora da cidade. Nosso texto básico, Ezequiel capítulo 22, versículos 1 ao 31, todo o capítulo. Nós estamos nesta jornada de estudos no livro do profeta Ezequiel e é uma jornada de estudos que, para nós, é uma riqueza, né? Poder penetrar no livro de um profeta e estudá-lo na sua totalidade é um grande privilégio. Ao mesmo tempo, o livro do profeta Ezequiel não é um livro simples, né? É um livro que tem muitas dificuldades e elas estão ainda mais à frente. E nós vamos do capítulo, estamos indo, né? Vindo do capítulo 1, estamos agora no capítulo 22. Semana que vem vamos estudar o capítulo 23, voltamos ontem, na semana passada, ao 18, e por aí vamos, versículos 24. E então, nós temos muitas coisas importantes para estudar dentro desse livro, que na sua segunda parte se tornam um pouco mais complexo. E por isso exige de nós também estudar bastante para poder compreender o que o profeta viu da parte de Deus. Tem sido muito gratificante estudar o livro pelo fato de as lições que nós estamos estudando no livro do profeta Ezequiel, elas se têm mostrado lições práticas para nós como povo da nova aliança. O povo da velha aliança, quando se fala velha, assim, a gente dá uma ideia, assim, uma conotação um pouco, né, pejorativa, da antiga aliança, do Antigo Testamento, né? Ele se regia basicamente pela Torá, pela lei, e a partir daí os profetas, vimos na nossa aula passada, a lei composta do Pentateuco, 5 primeiros livros, os profetas, que seguem uma ordem diferente da nossa Bíblia, eles são considerados a partir de Josué, no Antigo Testamento, e depois os escritos, que começam com Salmos. A ênfase principal é na lei. A partir dos princípios da lei é que os profetas têm as profecias estão todas vinculadas a aplicações de requisitos legais, requisitos da lei, à vivência do povo, nesse caso aqui, do tempo em que o profeta Ezequiel se encontra. Então hoje nós vamos ver que na descrição das práticas de Israel, nós vemos que todas as classes sociais, desde as mais abastadas, desde os líderes até o povo comum, estavam com problema na questão da observância da aliança. Tem como centro disso tudo o esquecimento. Qual é a motivação para essa quebra da aliança? O esquecimento de Deus. A partir do momento que se esquece de Deus, do compromisso que se tem com Deus, então a violação da aliança acontece de um modo descarado, de um modo desenfreado, e é como um dilúvio de pecado que se abate sobre a nação. E o profeta se levanta nesse momento para poder identificar os problemas que estão acontecendo e vamos ver se apresenta pelo menos assim uma possibilidade de esperança a esse povo que está, no tempo em que nós estamos estudando aqui do capítulo de número 22, né, antes da queda de Jerusalém. Este capítulo se compõe de 3 oráculos proféticos. São 3 oráculos proféticos em sucessão, reunidos num capítulo, e eles tratam exatamente da questão do julgamento de Jerusalém. Primeiro, há uma acusação, que é feita no capítulo 22, versículos de 1 a 16. Depois vemos a cena do julgamento de Jerusalém, que vai dos versículos 17 ao 22. E, por fim, a terceira parte, o terceiro oráculo, que faz
uma explicação que dá uma explicação para o julgamento sobre Jerusalém, sobre a terra. Quando se fala em Jerusalém, nós temos uma metonímia. O que é uma metonímia? Se toma aqui Jerusalém como representando todo o estado de Judá, todo o país de Judá. Então, metonímia é quando se toma a parte para representar o todo. Então, às vezes, você diz, tomei um copo de café. Você não tomou um copo de café, né? Você tomou o café que estava no copo. Comi um prato de comida, um prato bem cheio. Você não comeu um prato, você comeu a comida que estava no prato. E quando o próprio aquele eunuco que estava viajando lá, ele era o etíope, chega e lia o profeta Isaías, Ele não lia Isaías, ele lia o livro do profeta Isaías. Porém, a metonímia é exatamente essa substituição que se faz tomando a parte pelo todo, e aí, por conseguinte, quando se fala aqui em Jerusalém, que é a capital, se está fazendo menção a toda a nação. Então, todo, no caso, Judá. Como a gente descobre essas marcas, como a gente descobre essas divisões? Já expliquei para vocês aqui como é que a gente faz a determinação dessas divisões. Como é que você sabe que aqui nós temos 3 oráculos? Eu falei uma coisa que precisa de prova. Como é que faz isso? Como é que você observa isso? Então você começa aqui observando, a análise é feita assim, você observa o modo como é introduzido o oráculo. Geralmente eles são introduzidos assim: veio a minha palavra do Senhor dizendo. Então isso aí é um marcador. É um marcador que vai dar início à profecia. É aí que vai ser narrada a profecia a partir daquilo que nós encontramos nessa enunciação. Veio a minha palavra do Senhor dizendo, vai rir, var Adonai Elai lemor. E veio a minha palavra do Senhor dizendo. Esse é um marcador. Esse marcador, ele é encontrado aqui, e logo em seguida, indo à frente com o texto, nós vamos ver que no versículo de número 17, nós temos de volta esse marcador. Aí veio a minha palavra do Senhor dizendo, no versículo de número 17. E veio a mim a palavra do Senhor dizendo. É um outro marcador que, obviamente, vai introduzir um outro oráculo profético, outra parte da profecia. E, geralmente, também, você observa que o fechamento dessas profecias ocorre com essa frase pitoresca aqui. É uma palavra que saberás que eu sou o Senhor, ou eu, o Senhor, o disse e o farei. Então, aqui no versículo 16 tem esse fechamento. Logo em seguida, e veio a minha palavra do Senhor dizendo, começa um outro oráculo profético, e aí você vai até o versículo de número 22, e aí você encontra logo nas últimas frases, nas últimas 2 frases, e sabereis que eu, o Senhor, derramei o meu furor sobre vós. Aí no versículo de número 22, no versículo 22. Quando o versículo 22 fecha assim, o que acontece logo no versículo 23? Outro marcador. E veio a minha palavra do Senhor dizendo. Então aí nós temos um outro oráculo profético e esse oráculo profético vai até o versículo 31. De fato, se vocês observarem bem aqui, vamos ver aqui. O versículo 31, ele fecha, ele fecha exatamente assim: fiz que o seu caminho recaísse sobre a sua cabeça, diz o Senhor Jeová. Então aí é o fechamento do terceiro oráculo. É exatamente esse texto que nós vamos estudar hoje e vamos, guiados pelas perguntas, desenvolver uma análise desse texto.
A primeira pergunta: quais os atos que foram praticados pela cidade, pelos quais Deus disse que ela se tornara culpada? E o que ela se tornou diante das nações? Então, essa aqui é a pergunta, e a resposta se encontra nos versículos de 1 a 5. Então veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Tu, pois, ó filho do homem, julgarás a cidade sanguinária? O texto é expressivo, quando ele, na realidade, apresenta assim: por acaso você vai julgar? Acaso você vai julgar? A força do texto hebraico dá assim essa espécie de chamamento de Ezequiel para ser um tribunal, para ser o júri. Ele é que vai tomar as decisões. Então, a gente já percebe que o texto é um texto que tem uma forte conotação jurídica. Então, o texto é montado um cenário jurídico em que tem uma acusada, tem as acusações, tem as testemunhas. Temos aqui, porque as testemunhas são aqueles que não tomam voz nesse caso específico. É a audiência de Ezequiel que está ouvindo ali aquilo que está sendo apresentado, porque essa profecia é entregue aos exilados, e eles recebem esses oráculos proféticos. Aí esses marcadores aqui mostram que o cenário é um cenário de julgamento. Por ser um cenário de julgamento, nós temos que ter o acusado, nós temos que ter aqui o promotor de justiça, e nós temos que ver se realmente as razões apresentadas são convincentes para que esse que é chamado para dar o veredito, que é o filho do homem, que é Ezequiel, ele possa chegar a uma conclusão. É condenável mesmo? Então, a partir daí, vão ser feitas as leituras dos atos do acusado. No caso aqui, a acusada é Jerusalém. Tá? A descrição primeira aqui de Jerusalém é que ela se tornou que julgarás a cidade sanguinária. Quem foi chamado de cidade sanguinária em outra época foi a cidade de Nínive, a capital da Assíria. No livro do profeta Naum, ela foi descrita como uma cidade sanguinária, porque havia muitas atrocidades sendo praticadas, principalmente com aqueles que se tornavam presos políticos do Império Assírio. Eles eram maltratados de um modo tão terrível. As descrições históricas que fazem a descrição daquilo que eles faziam com os condenados, os presos políticos e aqueles que se opunham ao imperador e ao seu exército, eram coisas tão terríveis que ela se tornou uma cidade conhecida por conta do seu caráter de derramamento de sangue. Jerusalém, quando recebe esse nome, Ir Hadamim, a cidade de sangue, como Nínive, o que acontece? Ela já está sendo caracterizada numa antítese com aquilo que Deus idealizou. Era a cidade santa, era a cidade do deleite de Deus, povo escolhido, povo eleito. E agora em que se torna esse povo? Se torna exatamente o mesmo nível moral e espiritual dos pagãos. Pelo que o tratamento vai ser igual ou diferente dado aos pagãos. Os pagãos tiveram esse comportamento de violência e Deus os puniu. E Jerusalém, por ser uma cidade escolhida, um povo eleito, um povo adquirido, provavelmente vai ter assim, uma espécie de tratamento diferenciado. Afinal, eles são um povo eleito. Será que é assim, Lafayette? Será que tem essa mordomia aí? Eles podem fazer o que bem entendem, transgredir a aliança e vai ficar tudo bem? Será que é assim? Não é assim. Então, quando nós vemos aqui a cidade sendo chamada de cidade sanguinária, nós percebemos que ela está colocada no mesmo nível daquelas outras cidades, principalmente de Nínive, que foi uma cidade cruel, uma cidade em que os assassinatos, em que as crueldades eram feitas, o derramamento de sangue,
a violação da santidade da vida era praticada de um modo indiscriminado. Tá? Então, quando havia derramamento de sangue, o que acontece? Havia o princípio, era a quebra do princípio da santidade da vida, que o Código de Santidade, dentro da lei, protegia. E todo aquele que derramava sangue deveria ter o seu sangue derramado. Tá? Esse é o princípio. Por quê? Porque a vida é considerada como sagrada. Então, a partir do momento que alguém tira a vida do outro, a lei fazia o quê? Fazia com que ele perdesse o direito da sua própria vida. Era também um princípio, tá? Era um princípio que resguardava e mostrava a seriedade do que é a vida humana. Tá? Era um princípio que, esse princípio está na lei de Deus. Na palavra de Deus, não é uma invenção de um código de Hammurabi ou outro código qualquer. Não, isso aqui estava dentro da lei de Deus. E hoje a gente fica até espantado quando alguns, até cristãos, espantam, porque quando alguém morre, né, assassinado bruscamente, e num país como os Estados Unidos, tem estados aqui que tem pena de morte. O indivíduo mata, mas cedo ou mais tarde, ele também perde a sua vida. Então isso causa um certo impacto, um certo freio para que se respeite a vida alheia, porque aquele que tira a vida perde o direito da sua. E isso é um princípio que a nação Estados Unidos obteve da palavra de Deus. Na sua Constituição, ela fez esse princípio legal a partir da palavra de Deus. Eles, quando vieram para cá para praticar a palavra de Deus. E um dos princípios que rege essa nação e quase em vários estados existe é a preservação da santidade da vida. A partir do momento que alguém tira a vida, ele perde o direito à sua vida. Tá? Então não é aquela banalidade que existe, por exemplo, num país chamado Brasil, em que matam e fazem, acontece e não tem punições graves e aí continuam fazendo. Não, aqui o negócio era muito sério. Quem que estabeleceu esse princípio? Foi o próprio Deus. Tá? Então é algo que a gente observa aqui, que Jerusalém, então, quando começa a fazer isso, ela praticamente está se expondo a quê? A perder muitas vidas, porque tiraram muitas vidas. Mas isso parte de quem? Vejam só. Faz-lhes conhecer, pois, todas as suas abominações. Então agora, condenado, tá ali, ainda não é o condenado, o réu vai ter a sua acusação, suas charges, né? As suas acusações vão ser feitas, e ele começa assim: faz-lhes conhecer, pois, todas as suas abominações, e disse: assim diz o Senhor Jeová. Quando temos aqui o Senhor Jeová, o texto hebraico, quando aparece aqui o Senhor em minúsculo e Jeová em maiúsculo, nessa nossa Bíblia Revista e Corrigida, no texto hebraico, nós vamos ver aquela combinação de Adonai, está aqui, versículo 3. É aqui que eu gosto de pegar os testemunhos de Jeová. Se chamam testemunho de Jeová, porque esse nome Jeová, de fato, é uma forma em que, por não haver, versículo 3, por não haver, nessa época em que começaram a fazer essas tradições, foi uma época em que eles estavam resgatando os estudos de hebraico, e muitas coisas que entraram nas gramáticas de hebraico e que influenciaram nas traduções, né, elas estavam, assim, eles não tinham uma noção muito exata do que era e significavam certas expressões no texto hebraico. Daí, quando nós temos aqui, né, vê a Marta e diga para eles, amar, aí tem aqui as duas palavras Adonai, que geralmente é traduzido como Senhor, e temos o tetragrama, Yud, He, Vav, He, em hebraico, que geralmente os estudiosos percebem que ele é pontuado como Yahvé. Só que no texto aqui, os judeus, para não pronunciar o nome de Deus, o que eles faziam? Quando aparecia o tetragrama sozinho, eles pontuavam o tetragrama com as vogais de Adonai. Tá? E leem o texto da seguinte forma: assim diz, em vez de falar Yahvé, diz assim diz Adonai.
Eles leem Có Amar Adonai. Eles nunca diziam Yahvé, por conta do medo de tomar o nome de Deus em vão. E aí, então, o nome de Deus aqui, o tetragrama, que são as 4 letras, Yud, o Rei, o Vav e o Rei, aparece no texto hebraico com 2 formas de pontuações. Quando ele vem seguido de Adonai, ele logo em seguida é vocalizado com as vogais de Elohim. Daí, quando um judeu lê um texto desse, ele vai ler Có Amar Adonai Elohim, em vez de falar Yahvé. E o texto aqui já não vem com as vogais de Adonai. Daí, como esta vocalização no nome de Deus, nas 4 letras sagradas, elas não tensionam dizer que o texto, que a palavra é pronunciada dessa forma, mas sim o que você lê, o que você vê, você deve pronunciar com as vogais que estão aqui indicando a leitura. O tetragrama é lido ora como Adonai, ora como Elohim. Aí, Adonai Elohim. Por isso que os judeus chegam a Adonai Elohim. Alguns judeus são tão criteriosos nesse aspecto que eles não falam nem Elohim, para poder também não... Eles têm medo até de falar o nome Elohim, fala Elohim, algumas tradições, né, para poder não tomar o nome de Deus em vão. Como se, de fato, tomar o nome de Deus em vão fosse isso. Tá? Então, ele apresenta aqui, as vogais aqui são de Elohim. Daí, se fosse ler o outro como Yehová, que é uma forma híbrida, na realidade são as vogais de Adonai, aqui teria que ler Yehovi. Aí eu pergunto sempre para o Russelito, o nome de Deus então é Yehová ou Yehovi? Que aparece aí, apresenta as 2 formas para eles. Como eles não sabem hebraico, geralmente os que batem na minha porta não sabem nada de hebraico, eles ficam sem saber e vão perguntar lá o ancião deles lá. Uma vez mandaram até um ancião na minha porta, o homem lá sabe hebraico, todos fazem. O ancião foi lá, quase que o ancião saiu convertido. Né? E aí eu dei uma aula para ele, né? Ele falou, o reino de Deus está entre nós. O que é o reino de Deus? Comecei assim, então aí já viu, né? Ficou muito difícil para eles. Daí, esse aspecto é simplesmente para mostrar que a nossa tradução, a tradução do Fayette aí, revista atualizada, vai traduzir Senhor Deus. Com certeza. É ou não é? É o versículo 3. É, logo no início. Senhor Deus. Né? Senhor Deus, porque está aqui Adonai Elohim. Então, Adonai, Senhor. Elohim, Deus. Esta forma, Jeová, que veio para cá como Jeová, é uma forma que na realidade não existe, mas é uma forma derivada dessa falta de conhecimento da época dos gramáticos, e na época que esse texto foi traduzido para o português, não se tinha o conhecimento de gramática que se tem hoje, nem do que o conhecimento que se tem do texto hebraico como se tem hoje, atualmente. Né? Tem gramáticas aí as mais extensas e um conhecimento muito vasto dentro dessa área, mostrando esses detalhes. Só estou repetindo isso, porque temos ali, o pastor Manuel não estava nesse dia que eu falei isso, nem o Tiago, acho que não estava, né? Então, eu só repeti. Então, geralmente, as traduções, por que você encontra essas variações? Exato, as traduções, elas vão seguir aqui. Se ela segue a vocalização Adonai, tem aqui a palavra Adonai, tem o tetragrama com as vogais de Elohim, daí eles vão traduzir Senhor Deus, tá? Que é a forma até mais precisa de referir aqui o texto. Então, voltamos aqui ao versículo 3. E diz, assim diz o Senhor Deus, ai da cidade que derrama o sangue no meio dela, para que venha o seu tempo. Então, primeira coisa que nós observamos aqui, primeiro problema aqui, é uma cidade que derrama sangue, uma cidade que se tornou violenta. Por ser uma cidade que derrama sangue, ela está trazendo o seu fim, né, aproximando de um modo mais veloz. Por quê? Porque o derramamento de sangue implica em ter o sangue derramado. É um princípio que está no código de santidade da lei de Deus, santidade da vida. Daí a culpa de Israel vai começar a ser demonstrada desse modo, e nós vamos ver aqui a enumeração dos problemas que ocorrem. Tá? E diz o versículo, que faz, essa cidade, que faz ídolos contra si mesma para se contaminar. Versículo 4. Pelo teu sangue que derramaste, te fizeste culpada. Olha aí, a apresentação. E o júri, que é o próprio profeta Ezequiel,
vai começar a observar se realmente no final qual vai ser o veredito. Tá? Pelo teu sangue que derramaste, te fizeste culpado. E pelos teus ídolos que fabricaste, te contaminaste. Então, idolatria e violência são coisas que andam muito juntas. Idolatria e imoralidade sexual são coisas que andam muito juntas. Tá? Se observar o decálogo tanto bate numa tecla como bate na outra. O decálogo é a matriz, né? E toda a lei vai ser um desdobramento daquilo que está no decálogo, né? Nos 10 mandamentos. Então, a partir do momento em que tem idolatria, Deus é tirado de cena, né? Se coloca no lugar de Deus um ídolo. Ora, quando se coloca um ídolo no lugar de Deus, o que acontece? A primeira coisa que se elimina é essa questão da onipresença. O indivíduo que tem um Deus internalizado, ele sabe que está sempre na presença de Deus, não importa para onde ele vai, ele sabe que Deus está consciente dos seus atos, está vendo, ele está diante de Deus sempre. O indivíduo que coloca um ídolo, né, mudo, surdo, cego, no lugar de Deus, o que acontece? Na melhor das hipóteses, esse ídolo veria se ele, esse adorador, esse indivíduo que está relacionado com o ídolo, né, estivesse próximo dele, mas mesmo diante dele ele não vê nada. Daí, quando se substitui, o que acontece? Quais são as imposições que um ídolo faz à pessoa? Nenhuma. Ídolo não exige nada de ninguém. Percebe? Mas o Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo, que é invisível, mas é um Deus real, é um Deus que se apresenta, é um Deus que dá todos os mandamentos. Esse Deus, quando ele é trocado por um ídolo, isso significa um apagamento do compromisso com a aliança. E esse apagamento vai gerar todo esse comportamento que nós estamos estudando aqui. Então é exatamente por isso que as pessoas elegem os ídolos, porque os ídolos são mais fáceis de lidar, né? Um Deus onisciente, um Deus onipresente, um Deus que está onde a pessoa está, né? E por conseguinte vai gerar responsabilidade. Né? Então isso tudo faz com que as pessoas optem, como eles fizeram, é melhor optar pelo ídolo do que por esse Deus. E aí a degradação vem como efeito colateral. Então é exatamente aqui, essas duas coisas estão juntas. E diz, e pelos teus ídolos que fabricaste, te contaminaste, fizeste chegar os teus dias, e vieste ao fim dos teus anos. Por isso, eu te fiz o opróbrio das nações e o escárnio de todas as terras. As que estão perto e as que estão longe de ti escarnecerão de ti, infamada, cheia de inquietação. Observe que esse oráculo aqui, é um oráculo que mostra a questão de julgamento da cidade, né, ser algo tal que todos os que estão ao redor, né, que tiveram notícia de que aquela cidade tinha um templo especial, uma lei especial, um Deus que era invisível, mas um Deus vivo e real, que tiraram aquele povo da terra do Egito, chega agora, quando acontecer a grande tragédia, ela vai se tornar uma cidade mal falada, uma cidade, cadê o Deus daquela cidade lá? Não disse que era um Deus forte, todo-poderoso, criador dos céus e da terra. E agora? Onde é que está? E aí, exatamente isso tudo acontece pelo fato de eles quebrarem a aliança. Um livro que fala muito sobre aliança é esse livro aqui do Walter Eichler. É um dos melhores livros sobre aliança. Desde o início dele até o final, ele aborda a questão da aliança de um modo muito interessante. E fala sobre relação de aliança e fala sobre os estatutos da aliança. Que o povo de Deus tinha como compromisso de comportamento na relação pactual. Então existiam certos compromissos que eram colocados como uma forma de se manter a relação com Deus. A partir do momento que isso se quebra, e quebra exatamente por conta da violação de um dos mandamentos, que não farás para ti imagem de escultura, o que ocorre? Todos os outros mandamentos que são colocados na lei, eles vão sendo assim, caindo um após o outro, como um efeito dominó. Então vamos ver aqui
na sequência, a lista de coisas que vão ser apresentadas como vícios e como práticas que são condenadas, e onde é que essas práticas são condenadas? No livro da Aliança. Começando por quem? Quais as classes governantes que Deus disse que eram culpadas pelas obras injustas da cidade e quais as obras que eles praticavam? Aí nós vemos Ezequiel 22, versículos 6 a 9. Eles nos apresentam aqui uma lista. Nós temos aqui uma lista de acusações, e essas são as acusações apresentadas contra esse povo. Vamos na sequência. Os versículos de número 6 começa dizendo assim: eis que os príncipes de Israel, cada um conforme o seu poder, conforme a sua capacidade. Aqui nós vemos os príncipes sendo colocados em destaque, né? Então, olha aqui, como assim? Olha os príncipes de Israel. Então vamos fazer a descrição do que eles andam aprontando, o que eles andam fazendo, qual o comportamento deles. Vejam só. Cada um, conforme o seu poder, tiveram domínio sobre ti, para derramarem o sangue. Então está falando aqui sobre Israel, Israel é metonímio, aqui no caso é o todo, Judá é aquela parte que foi levada em cativeiro, era o reino do sul, e Jerusalém é capital do reino do sul. Então, diz aqui, eles eram a causa do derramamento de sangue. Primeira coisa, os príncipes eram os primeiros a derramar sangue. Diz o versículo 7, ao pai e à mãe desprezaram em ti outra transgressão. Está vinculado ao decálogo? Está nos 10 mandamentos? Honra teu pai e tua mãe. O que eles fizeram? Desonraram, desprezaram os pais e as mães. Versículos 6 a 9 e o 12. Estou acompanhando aqui na outra versão. Desprezaram ao pai e à mãe desprezaram em ti. Para com o estrangeiro usaram de opressão no meio de ti. Então, outra classe oprimida por esses príncipes, os estrangeiros. E ao órfão e à viúva oprimiram em ti. Daí nós vemos de um modo geral, de um modo amplo, que a questão da primeira acusação, que ela se desdobra aqui, do desonrar pai e mãe, no comportamento para com o estrangeiro. O estrangeiro, quando chega num país, ele é totalmente dependente da estrutura do país e do modo como os de casa o recebem. Ele é um desamparado, ele não é como no seu país de origem, né? Então, se ele tem pelo menos os seus direitos violados, como é que ele fica? E o órfão e a viúva, que não tinham, como hoje, um sistema de amparo, como, né, pensão, né, e coisas assim para poder amparar. Se o órfão e a viúva não tivessem o acolhimento desses que eram os responsáveis por promover o bem-estar social, né, que eram os líderes, se eles não fossem os primeiros a agir nesse sentido, o que aconteceria? Toda sorte de injustiça social iria acontecer. Daí, o primeiro passo, quando eles não honram pai e mãe, é uma violação. Segundo, violam todas as garantias em prol do bem-estar dos estrangeiros, dos órfãos, das viúvas, que são, por assim dizer, os membros mais vulneráveis da sociedade. Então, quando os líderes se comprometem com a idolatria, eles abandonam o pacto e toda sorte de injustiça são cometidas. Mas eles não param por aí, não. A coisa vai mais grave, mais à frente. As minhas coisas santas desprezaste, e os meus sábados profanaste. Então, próximo passo aqui, a gente vê a violação da santidade dos sábados e do culto de Deus. Esses líderes que são os responsáveis por promover
a prática do sábado, a conservação da relação que Deus estabelece com o seu povo no dia de descanso, eles violam. E o culto também é violado. Ora, o sábado era a representação de quê? O sábado era um ato de fé. Porque o sábado era uma garantia de que os observadores dele confiariam na providência divina. Eles deveriam ter fé para acreditar que, trabalhando 6 dias e descansando um, Deus iria prover o necessário para a vida deles. Isso é expresso de um modo mais intenso no ano sabático, quando eles deveriam trabalhar 6 anos e no 7º ano fazer com que a terra descansasse e acreditar que Deus iria, durante todo aquele ano, mandar colheitas abundantes, prover tudo o que eles necessitariam e eles sem lavrar a terra. Então a gente vê assim, geralmente as pessoas quando leem o Antigo Testamento sem cuidado, elas quando falam em lei, elas falam, lei, nós estamos libertos da lei, e nós não temos nada a ver com a lei. É uma estupidez tão grande, porque eles não sabem nem de que estão falando. Por quê? Porque esse princípio mostra que há uma inter-relação entre lei, fé e graça. Como é que essa inter-relação pode ser mostrada? Quando se estabelece o dia de sábado, é um dia que se tem que parar. Isso é interessante que tem crente, até crente hoje que não consegue, chega, não, tem que trabalhar domingo, porque domingo eu estou cheio de coisas para fazer, então eu tenho que trabalhar, não posso ir para a igreja. Toma o dia do Senhor como se fosse uma coisa qualquer. Não é isso? Você é dono de loja, você é dono de alguma coisa, não posso, tem que abrir no domingo, e porque senão, como é que vão ficar as coisas? E aí é um princípio que nós observamos. Há um princípio de fé, tem que se acreditar. O sábado estabelece uma dependência humana de Deus e uma fé que Deus vai prover. E o ano sabático era muito mais intenso, exigia muita fé. Olha, vocês vão trabalhar 6 anos, mas no 7º ano vocês não vão trabalhar. Para toda a agricultura, e a terra vai ficar em repouso, produzindo por si mesma. E vai dar produção que vocês vão até o 8º ano desfrutar dela. Você tem que acreditar nisso. Fala hoje aí que você vai ficar 1 ano de licença-prêmio sem ser funcionário público. Descansando, sem agricultura, sem nada. E a terra vai produzir por ela mesma. E você vai deitar, descansar e dormir. É 1 ano de repouso, você está na agricultura. Israel não conseguiu atingir isso. O cativeiro veio exatamente para cobrar deles os anos que eles não deixaram a terra descansar. Daí o que acontece? Então, quando se fala em lei, com esse princípio aqui do sábado, mostra a necessidade de dependência de Deus. É exatamente quando se vai dedicar-se ao culto de Deus. Então, não tem... E outra coisa, quando Deus promete que vai prover, aí vem o outro fator que eu disse, quando Deus promete que vai prover, Ele não faz por obrigação, não. Ele faz por graça. Porque Ele poderia simplesmente também não nem dar o princípio e nem dizer que vai prover por aquele 7º ano, Ele poderia simplesmente ignorar e não ter nada a ver com as outras nações viviam. Só que Israel vai viver num princípio, que esse princípio exige fé e exige a confiança na graça e na providência de Deus. Daí não tem nada a fazer uma antítese entre lei, fé e graça. Eles estão interligados e o Antigo Testamento mostra isso de modo claro no princípio desse. Então a pessoa fica, lei, porque é lei, né? Lei. Aí joga a lei de Deus como se fosse uma coisa que tem que ir para a lata do lixo. Ao contrário, os princípios que vigoram aqui, eles estão em vigor e é importante que nós que somos agora, aqueles que estão vivendo dentro da nova aliança, percebamos a necessidade de internalizar esses princípios que Israel deixou passar. Então, é importante para nós. Então,
diz aqui o texto, que são esses príncipes? Homens caluniadores, os fofoqueiros de plantão, que inventam calúnia para poder fazer o quê? Homens caluniadores se acharam em ti, para derramarem o sangue. Tá? Isso aqui fala muito sobre a questão do julgamento, né? Que muitas das vezes eram apresentados, testemunhas falsas para poder eliminar alguém. Então se subornava um juiz para poder eliminar uma pessoa. E aí os juízes, né, por mais que a pessoa apresentasse as suas razões e suas defesas, o juiz está comprado, vai dar sentença contra aquela pessoa. Né? E eles faziam isso exatamente para poder derramar sangue. Eles já tinham prazer mesmo de viver dentro desse tipo de comportamento. E diz, e em ti sobre os montes comeram e perversidade cometeram no meio de ti. Quando se fala aqui em perversidade, a palavra perversidade aqui, no caso, é zimá, obscenidade, mas todo tipo de comportamento ignominioso, né? E isso vai estar exatamente na sequência até o versículo 11, quando diz o que os príncipes fazem. Porém, a nossa pergunta dá um salto aqui para o versículo 12, vamos a ele. 6 a 9, versículo 12. Então vamos lá. Versículo 12 nos diz: presentes se receberam no meio de ti para se derramar sangue, como nós falamos aqui, acerca do suborno dos juízes. Usura e lucros tomaste e usaste de avareza com o teu próximo, oprimindo-o. Mas de mim te esqueceste, diz o Senhor Jeová. Observa bem, eliminou Deus, se esqueceu do Senhor Deus, pronto, não tem mais limites. Todos os limites são quebrados, todos os princípios de justiça são abolidos. As sociedades que abandonam Deus, não querem saber de Deus, elas se imergem na violência, na promiscuidade, em tudo aquilo que está como consequência desse esquecimento. Porque se troca Deus. E se não tem Deus, qual é a base para se postular algum comportamento moral que seja certo ou errado? Se não se tem referência. Então aí é que vem a sequência das acusações. Tá? São 5, essa próxima pergunta, a pergunta 3, diz: quais as obras imorais e abomináveis que foram citadas pelo Senhor, as quais tinham sido praticadas pelos príncipes e o povo da cidade? Se os príncipes estão praticando, o povo da cidade estão também na sequência. Né? Tal líder, tal liderado. É exatamente o princípio aqui. Versículos 10 e 11. Agora vocês observem bem como é que o negócio desceu ao fundo do poço. Os versículos 10 e 11 dizem: a vergonha de teu pai se descobriram em ti. Essa primeira frase, que ela tem aqui o Gilá Ervat Ave, né, que é a vergonha do pai sendo descoberta, é uma expressão idiomática e uma forma de eufemismo para indicar que esses indivíduos, que esses príncipes envolveram-se em relações sexuais com a mulher de seu pai, ou suas mães. No caso, pode ser a mãe natural ou a madrastra. Né? A madrasta. Né? Madre madrasta. Palavra difícil essa. Vocês observem bem o nível em que descem os príncipes. Tá? Isso geralmente acontecia quando o indivíduo chega a uma certa idade, fica viúvo, casa com uma mulher mais nova, essa mulher se introduzia na família, daí então, o que acontecia? Os filhos, que esses príncipes aqui não tinham nenhum afeto
em termos de maternos com aquela pessoa, e, por fim, como eles não tinham nenhum limite para nada, daí então até abusavam das mulheres, da mulher de seu pai. Isso aqui é uma prática. Mas no Novo Testamento tem alguma coisa assim? A gente fala, isso aqui é Velho Testamento, isso aí é uma coisa que a sociedade no Novo Testamento você devia estar melhorzinho assim. Será que tinha? Igreja de Corinto. Veja a igreja em Corinto. A igreja complicada que o pastor Emanuel está estudando lá. Né? Veja a igreja em Corinto. Primeira epístola aos Coríntios. Um crente lá na igreja de Corinto, capítulo 5, aliás. Um crente aqui na igreja de Corinto também se comportou desse jeito. Vejam só, um crente. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação. E fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, ou seja, entre os pagãos, como é haver que alguém abuse da mulher de seu pai. Estais inchados e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. O indivíduo abusou da mulher do pai, falou, a igreja foi notificada e não houve disciplina. Paulo então aqui entra e dizendo, eu na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei como se estivesse presente, que o que tal ato praticou, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, juntos vós, e o meu espírito, pelo poder de nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Então vocês observam bem que essa igreja complicada, a igreja de Corinto, tinha um caso desse que é aqui condenado na lei. Daí observa bem que o princípio que vale aqui é um princípio também que o apóstolo Paulo chama a atenção e aplica com rigor, né? Com rigor, no Novo Testamento. E se vocês lerem, como devem agora, Levítico, capítulo 20, versículo 11, que é exatamente o código de santidade, capítulo 18, 19 e 20 de Levítico, vejam bem o que está acontecendo. Qual era a penalidade para um crime desse em Israel? Levítico 20. Levítico 20, versículo 11. 11 diz, e o homem que se deitar com a mulher de seu pai, descobriu a nudez de seu pai. Então aqui explica exatamente a expressão idiomática que foi usada por Ezequiel. Ele só usou a segunda parte, descobriu a nudez de seu pai. Descobrir a nudez de seu pai é exatamente o que está aqui. Deitou com a mulher do seu pai. Ambos certamente morrerão. O seu sangue é sobre eles. Então é a pena capital para os dois. Tá? Ela por quê? Consentiu, sem denunciar, que isso não é uma coisa que ocorre de uma hora para outra, e os dois eram condenados à morte. Daí Paulo usar de rigor no Novo Testamento, fazendo com que a penalidade também para aquele era a destruição da carne, já que não podia ser jogado num lago de fogo, porque é salvo, então a penalidade ali era a penalidade de morte. Seria entregue a Satanás para a destruição da carne. Sim. Qual texto foi lido em Coríntios aí? Coríntios é 1 Coríntios 5. 1 Coríntios 5. Achou aí? Percebem bem? Olha o nível em que estavam os príncipes. Vamos lá. Na sequência vem as outras coisas que eles praticavam. E a que estava impura na sua separação ou na sua menstruação, olha o verbo que ele usa, humilharam no meio de ti. Então aqui tem um princípio legal dizendo que na menstruação tem que se separar, a mulher fica separada e não pode ter relações sexuais dentro desse período. Aí o que ocorre aqui? Os príncipes que esqueceram de Deus, pouco se valiam desses princípios. Outro aspecto, não somente isso. Se parasse por aí,
Diz, um cometeu abominação com a mulher do seu próximo, agora dentro de casa, e agora o príncipe fora de casa, com a mulher do vizinho. Outro contaminou abominavelmente a sua nora, a esposa do filho. Olha como estava a situação. E outro humilhou no meio de ti a sua irmã, filha de seu pai. Então, a partir do momento que acaba quando se coloca o ídolo no lugar de Deus, todas as restrições se acabam, se desmoronam. Não é o retrato da nossa sociedade? Não são essas notícias aí que se lê praticamente diariamente nos jornais? Essas coisas que acontecem? Então nós vemos que quando o profeta Ezequiel vê todas essas descrições, qual é o veredito que ele já deve estar formando aí? Condenação ou absolvição? Hein? O que vocês acham? Qual é o juízo que o júri ali, que Ezequiel já está se formando? De condenação ou de absolvição? Condena ou absolve quem procede desse jeito? É a condenação. Né? Forçosamente a condenação. Então aqui relações incestuosas, adultério com a esposa do vizinho, e abuso da mãe, abuso da irmã, abuso da nora, é um ambiente que está preparado para o julgamento de Deus. Por isso, por que a cidade sofreu tanto? Por que nós lemos em Lamentação que Deus não atendeu o clamor, não livrou o povo do juízo? Por conta desses atos praticados. Era violência, era derramamento de sangue e todas essas práticas aqui andando soltas no meio do povo. Próxima pergunta. O que o Senhor disse que fez contra o pecado da cidade e o que ela se tornaria entre as nações e o que seria dela aos olhos das nações? Versículos 13 ao 16, que vão fechar o primeiro oráculo. Versículos 13 ao 16. Agora é o anúncio da sentença. Nós temos aqui. E eis que bati as palmas contra a tua avareza que usaste, e por causa do teu sangue que houve no meio de ti. Estará firme o teu coração? Estarão fortes as tuas mãos nos dias em que eu tratarei contigo? Observa bem, gente, que todas essas coisas aconteceram na presença de Deus, sob as vistas de Deus. E essas coisas acontecendo sob as vistas de Deus, né, e o juízo não acontecendo imediatamente, porque Deus deu tempo, usou Isaías, usou Jeremias, usou os outros profetas, agora usou Ezequiel. Né? Olha o tempo e a paciência que Deus está tendo para que haja arrependimento. A partir do momento que eles fiz essas coisas porque eles não sabiam, que a lei foi esquecida, então tinha um profeta ali para alertar. Mas observem bem o tempo que se passa, essas coisas acontecendo e Deus vendo isso acontecer diariamente, todos os dias. Mas tem o tempo de Deus tratar disso. Né? Como não se executa o juízo imediatamente, é Eclesiastes, se não me engano. Né? Então, a tendência do ser humano é não ter medo de praticar a iniquidade. Estou fazendo uma paráfrase aqui do que diz lá em Eclesiastes. Né? Como se não se executa imediatamente o juízo, então a pessoa pensa, Deus não está nem vendo isso, isso aí não tem nenhum problema não, porque Deus, esse Deus na realidade eu acho que ele nem existe mesmo. Isso aqui é um ateísmo prático. O que esses príncipes estão vivendo é um ateísmo prático, e tem ateus mais éticos do que eles, viu? E Paulo, quando diz ali, nem entre os gentios isso acontece com frequência. Acontecer na igreja de vocês, vocês estão inchados. E vocês não tomam nenhuma providência, me comunicam isso assim na maior tranquilidade, que isso aconteceu e vocês não disciplinaram esse crente da comunhão da igreja. Como é que pode?
Vocês estão cheios de dons aí, falando em línguas, vocês estão profetizando, vocês são os espirituais aí. Por que vocês não agem uma coisa dessa? Percebe? É um contrassenso. Paulo bate pesado ali, né? Porque primeiro mostra que a espiritualidade deles, na realidade, não era isso. Falar em línguas e profetizar, isso aí não é garantia de status espiritual elevado, não. É importante. Ele mostra o caminho mais excelente, que é o amor. E o amor é, de fato, a base de tudo. Por quê? Porque o amor ele existe em duas direções. Por que ele é o cumprimento? O cumprimento da lei é o amor. O amor existe em duas direções. O amor a Deus, que vai se preservar toda aquela primeira parte do decálogo. E o amor ao próximo. É na vertical e na horizontal. Ora, quem ama a Deus. Não vai ser idólatra, não vai colocar outros deuses diante de Deus, não vai trocar Deus por nada. Quem ama o próximo não vai violar nenhum direito do próximo. Não vai subornar, não vai adulterar, não vai pecar contra a mulher do próximo, contra a nora. Já pensou, gente? Como é que estavam esses príncipes? Então, esse princípio maior que Paulo coloca lá no capítulo 13, na realidade ele é a síntese, porque o amor é o cumprimento da lei. Quem ama, ama a Deus. Qual é o maior mandamento da lei? Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, de toda a tua alma, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Amando ao próximo, nenhuma dessas coisas aqui, obviamente quem ama não vai praticar. Então é a síntese. Pegaram bem? Deu para entender? Então o que está faltando é exatamente o grande mandamento da lei ser praticado. Todas essas coisas acontecem porque eles esqueceram de Deus e aí então não amam a Deus e por conseguinte não amam ao próximo. Então é importante. Então vamos à sequência. O juízo não é imediato. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Olha, é sentença lavrada. Não tem mais. Espalhar-te-ei entre as nações, e espalhar-te-ei pelas terras, e porei termo à tua imundícia. Então tem uma forma de acabar com essa imoralidade, com essa idolatria. Tem uma forma. Qual é a forma? O exílio, espalhar entre as nações e exterminar muitos dos que vão ficar para morrer de fome, de espada, de peste e de todas aquelas coisas que já foram anunciadas. Diz aqui o texto. E diz, e tu serás profanada em ti mesma. Quando os cadáveres caírem dentro da cidade, a cidade santa passa a ser uma cidade profanada. Os que morreram, que iam ficar lá no templo, agora aqui nós não vamos ser, pode cair a cidade toda, porque esse lugar o exército do inimigo não vai entrar. Morreram dentro do templo. E o templo mesmo foi destruído. Então aí a profanação aconteceu com o cumprimento da voz de Deus. E diz, e tu serás profanada em ti mesma, aos olhos das nações, e saberás que eu sou o Senhor. Ou seja, aquele que falou para vocês não fazerem o que vocês estão fazendo, quando tratar contigo, você vai saber que isso aí só pode ser só pode ser de Deus. Só pode ser Deus. Até os filisteus tiveram essa noção. Que não conhecia um pacto, que não conhecia aliança, pegam lá a arca de Deus e começa a ver acontecer vários fenômenos ali. Eles dizem, peraí, isso aí tem uma coisa, isso aí tem um movimento estranho aí. Coloca dentro do templo de Dagon, daqui a pouco está o Dagon lá caído com a cara diante da arca. Eu falei, peraí, tem um negócio aí. Os filisteus tiveram essa noção que Deus estava naquele negócio, vamos devolver isso. A gente não sabe como é que é, vamos lá, bota ele nos bois aí. Se os bois chegarem lá com essa arca aí, então está tudo certo. E a gente vai ser livre aqui desse mal, porque isso aí não está sendo bênção para nós não. Isso não pertence a gente não, está trazendo problema. Todo mundo ferido aí, hemorroida para todo lado, uma série de coisas, não, tira isso daqui. E eles mandaram lá, os bois levarem a arca, e aí então eles perceberam que tinha um agente sobrenatural por detrás disso. Da mesma forma, a execução do juízo iria mostrar que o Senhor estava por detrás disso. Aquele Deus que eles tinham se esquecido deles, não tinham se esquecido deles. Esqueceram-se dele, mas ele não se esqueceu deles. E não se esqueceu porque no tempo certo veio o juízo.
Ó. Próxima pergunta. Segundo disse o Senhor Deus, o que os israelitas se tornaram diante dele e onde eles seriam ajuntados e em que eles seriam transformados. Versículos 17 ao 22. Vejam um marcador aí, mostrando o início do novo oráculo. Versículo 17. O que diz? O marcador aí? Vai rir de Varadonai Elai Lemor. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo, aqui, Devar Adonai, o Yud, Rei, Vav, Rei, está com as vogais de Adonai. Daí se lê Adonai. Está escrito, porém, leia-se Adonai. É isso que o texto está dizendo. E então, dizer, filho do homem, diz aqui o texto, filho do homem, a casa de Israel se tornou para mim em escória. Então, vocês sabem o que é escória? O que é escória? São os resíduos impuros, né, que estão, as impurezas que estão no metal precioso. E havia uma liga, né, uma liga que tem todo um processo da metalurgia dos tempos de Ezequiel, uma liga em que a prata estava misturada com estanho, com cobre, com esses metais que são enumerados aqui, e o processo de fundição, o processo de colocar no fogo, era exatamente para fazer a separação. Daí os metais se separavam e a prata era tirada, era resgatada daquele meio. Só que aqui, vejam a metáfora que é usada, tirada da metalurgia. Nós temos aqui, os versículos 17 em diante, ver se tem alguns dados aqui importantes. Todos eles são bronze, estanho e ferro e chumbo no meio do forno, em escória de prata se tornaram. Então a prata está no meio aí dessa liga, né? Então essa liga tem que passar por um processo de aquecimento para poder haver a separação. Os resíduos são tirados e também, como são de menor valor, eles são considerados menos importantes, porque o que se quer ali é extrair a prata. Então esse é o processo metalúrgico que está sendo apresentado aqui. E Ezequiel conhecia bem, Deus está usando aqui, obviamente, aquilo que o profeta conhece. Deus se condiciona àquilo que o elemento que vai transmitir a palavra dele conhece, ele se confina, né? Ele tem a capacidade de se ater estritamente dentro dos limites vocabulários de conhecimento de mundo daquele instrumento que ele usa. Interessante isso, né? Então, se você não conhece as regras da norma culta da língua portuguesa, Deus não vai te usar na norma culta, não. Vai te usar com seu mais maior, menos menor, né? Vai usar termos, abrange da estrada, como usado os Monanias, né? Exatamente por isso. Teve uma época até que os pastores criticaram que o profeta tropeçou em algumas concordâncias lá, verbais e nominais, etc. E daqui a pouco chegam lá um sabichão e diz, Deus não erra. Então, não é Deus que está usando esse profeta, que Deus não erra. Eu só uso o próprio profeta e diz, ungido. Falou para o professor Jair, ungido. Por acaso meu espírito é professor de português? Então ele continua falando lá do modo de profeta, e se você quiser crer, você crê, se não quiser, problema é seu. Eu estou falando aqui. E Deus tem essa capacidade de se restringir, usar você como você é. Se você aprender vocábulos novos, se você for um Euclides da Cunha aí, né, cheio de termos, ou alta prosopopeia lá do Rui Barbosa, né, Deus vai te usar dessa forma. Do contrário, Deus vai te usar do jeito que você é, mas vai te usar. Assim acontecia dentro aqui do universo, conhecimento de mundo do profeta. Então, ele está tirando aqui um conhecimento que também era dos ouvintes do profeta Ezequiel. Se ali, naquele momento, era impossível, por exemplo, Deus falar usando o profeta, usando um processo de depuração do surfactante para a produção de etanol. Isso é termos atualmente da química, que o profeta
a dissertação de mestrado do pastor Absai, né, para fazer o bagaço de cana se transformar no etanol do futuro. Esse processo foi inventado, né, foi descoberto pelo pastor Absai. Então você vê só o título da dissertação, né, o uso de surfactante. O que é surfactante? Se falasse isso naquela época ali, é exatamente um processo para transformar, né, os materiais lignocelulósicos. O que é isso? Né, então vai usar a pessoa dentro. E o pastor Absai de vez em quando utiliza os termos da área da química dele, na mensagem dele, para poder ilustrar algumas coisas, porque é um conhecimento de mundo dele e que ele passa para o seu ouvinte. Como eu também uso uma opção aqui de hebraico aqui, que vocês ficam aí, ó, não é? Então é exatamente, Deus se confina, olha a capacidade de Deus, ele se confina aos estreitos limites do horizonte vocabulário e de conhecimento do mundo do seu instrumento usado. Isso é uma capacidade fantástica. Ele que sabe o que é certo, que sabe o que é norma, e às vezes ele mesmo usa o profeta que vai transgredir a norma. Vós sabem, né? Vós sabeis, vós sabem. Né? Então, é exatamente isso. Aí chega o sabichão, Deus não erra. É claro que Deus não erra, mas o profeta erra. Na questão da norma culta, só se você souber. Né? Então, isso é importante. É bom saber isso. Dá uma tranquilidade para a gente, né? Cada um de nós pode ser um instrumento de Deus, dentro daquilo que nós sabemos. Agora Deus também já falou, né? Cada um procure melhorar o seu modo de falar. Por quê? Porque você, a partir do momento que você é embaixador do reino dos céus, você tem que saber se expressar. Né? Você tem que saber expor a palavra de Deus. Vamos à sequência então. Aí esse processo aqui ele é apresentado. E a intenção maior é exatamente mostrar o quê? Versículos 17 ao 22. E diz: portanto, assim diz o Senhor Deus, pois que todos vós vos tornastes em escória, eis que eu vos ajuntarei no meio de Jerusalém. Daí o que acontece? O que ficou em Jerusalém? Saíram os figos bons, os que foram para o exílio, que eram remanescentes. O que ficou lá? Só restou a escória. A prata já estava em outro lado para poder preservar, que era o remanescente do qual depois Deus iria suscitar o Filho de Deus. Então eles tinham que restar alguém. Mas os que estavam dentro de Jerusalém estavam destinados ao fogo. E aí Deus usa essa metáfora e é muito interessante. Diz: todos eles são bronze, e estanho, e ferro, e chumbo no meio do forno. Em escória e de prata se tornaram. Tá? Portanto, assim diz o Senhor Deus: pois que todos vós vos tornastes em escória, eis que eu vos ajuntarei no meio de Jerusalém. Como se ajuntam a prata e o bronze, e o ferro, e o chumbo, e o estanho, a liga que vai para o forno, no meio do forno, para assoprar o fogo sobre eles, a fim de se fundirem, assim vos ajuntarei na minha ira e no meu furor, e ali vos deixarei e fundirei. Tá? E congregar-vos-ei, e assoprarei sobre vós o fogo do meu furor, e sereis fundidos no meio dela, como se funde a prata no meio do forno, assim sereis fundidos no meio dela, e sabereis que eu sou o Senhor, que eu, o Senhor, derramei o meu furor sobre vós. Então esse processo mostra que dentro de Jerusalém só ficariam aqueles que sofreriam o terrível juízo que Lamentações depois vai cantar, né? Aquele lamento que nós estudamos aqui. O último oráculo, a partir do versículo 23, responde as perguntas 6, 7 e 8. Com que o Senhor comparou o comportamento dos profetas de Jerusalém e quais as más obras que eram praticadas pelos sacerdotes? Observa bem, pegou os príncipes, os profetas, os sacerdotes, está falando aqui de quê? Liderança. Liderança corrupta, povo corrupto.
Olha a sequência aqui, versículos 23 a 26. Versículos 23 ao 26, nós temos aqui. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, olha a mesma fórmula de introdução, outro oráculo, outro tema, embora todos os três vinculados. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo, filho do homem, dize-lhe, tu és uma terra que não está purificada e que não tem chuva no dia da indignação. Conjuração dos seus profetas há no meio dela, como um leão que ruge, que arrebata a presa, eles devoram as almas. Tesouros e coisas preciosas tomam, multiplicam as suas viúvas no meio dela. Então, qual é o trabalho aqui dos profetas? Os profetas aqui estão fazendo o quê? Quem são esses profetas? Verdadeiros ou falsos? Hein? São verdadeiros ou são falsos? Hein? São os falsos profetas. Versículo 25, né? No versículo 25, diz, cujos príncipes se comportam como os leões que rugem do lado de dentro, rasgando a sua presa. Esses são o comportamento deles. Devoram humanos, se apoderam de riquezas e tesouros, têm multiplicado em seu meio o número das viúvas. Daí, as profecias mentirosas, elas vão confrontar os pecados da nação? Não. Os profetas eram afagadores dos príncipes. Por quê? Porque eles participavam do lucro. Eles participavam, eles eram... Lembra daqueles profetas lá na mesa do Acabe? Eles comiam da comida do palácio. Eles estavam muito bem acomodados nas casas palacianas. Uma vida muito boa. Que o rei quisesse, eles profetizariam. São profetas do status quo. Profetas que se insurgem contra o sistema marginalizado. Por isso sofreu Isaías, por isso sofreu Jeremias, por isso sofre Ezequiel. Percebem? Por quê? Porque é exatamente aquele que vai ser voz de Deus para denunciar os erros do povo, denunciar os erros do príncipe. Quando surge um profeta do quilate de João Batista, por que você não vê fariseu, saduceu perdendo pescoço? Mas vê um João Batista dizendo para Herodes, olha, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. E perder a cabeça. Percebem? Por quê? Porque o profeta verdadeiro é aquele que vai se insurgir contra o erro, contra o pecado. E o falso vai acariciar os egos dos pecadores, inclusive o seu próprio ego. Está ganhando bem, tesouro, dinheiro, né? Igual o sacerdote de Mica. Né? Mica foi lá, regimentou o sacerdote para poder fazer o quê? Pagou para ele fazer o culto dos ídolos. Ora, o sacerdote do Senhor vai fazer o culto dos ídolos. Não é isso hoje que nós estamos vendo? O pessoal está interessado em quê? Que no final do culto, que eles chamam de culto, saiam aquelas bolsas de dinheiro, que agora já não vão nem mais em carro forte, agora é helicóptero forte, né? Que vão lá para os banquinhos deles e o povo, no engano, no erro, não ouve a palavra do Senhor. Mas tem um detalhe que é o pior de todos. Vejam só o que diz aqui o texto. Os seus sacerdotes transgridem a minha lei e profanam as minhas coisas santas. Vejam que entre o santo e o profano não fazem diferença. Então, a linha divisória entre o santo e o profano? Nenhuma. Santo e o profano, para eles, é a mesma coisa. Ele diz, e nem discernem entre o impuro e o puro, pelo comportamento que foi anunciado ali naqueles versículos anteriores. Aí você vê que eles estão sem nenhuma descrição, sem nenhuma noção do que é puro e impuro, santo e profano. E diz assim, e de meus sábados escondem os seus olhos. Né? Por quê? Sábado tem que ter fé, né, para observar. Eu gostei que tem, né?
e assim eu sou profanado no meio deles. O Deus da aliança, que disse tudo isso, que prescreveu tudo isso, estava sendo menosprezado. Aí, vejam só, os seus príncipes no meio dela são como lobos que arrebatam a presa para derramarem o sangue, para destruírem as almas, para seguirem a avareza. O intuito deles é ganhar dinheiro, é ficar rico, fazer aquelas casas, né, de cedros do Líbano, marfim, que o profeta Jeremias descreveu muito bem, né? A Jerusalém parecia até o Éden, era o Líbano transplantado, né, das casas de Líbano, aquelas coisas, né, dos cedros do Líbano, aquela coisa toda, aquela pompa, a riqueza, a nobreza, boa comida, e festa, e bagunça, e imoralidade, era isso que viviam. Então, a intenção deles, o que se colocasse na frente para impedir isso, assassinato pode queimar, era queima de arquivo. Fulano está atrapalhando aí. Opa, pode deixar que a gente saia uma sentença judicial aqui e já vão lá fazer a execução. De amanhã já não está mais perturbando você, pode ficar tranquilo. Era assim a ética da época. Esqueceram e profanaram o nome de Deus. Aí, o versículo 29, ao povo da terra oprimem gravemente, tá? Ao povo da terra oprimem gravemente, e andam roubando, e fazem violência ao aflito, e ao necessitado, e ao estrangeiro, oprimem sem razão. Tá? Não é motivo, não tem nenhum motivo. Então vocês observam bem como é que está essa situação, como é que essa liderança está. E o Filho do Homem está formando juízo. Condeno ou absolvo? Guilty or not guilty? Condenado ou não? E aí? A pergunta de número 8, a última. O que o Senhor Deus disse que havia procurado e não havia encontrado, e o que ele não fez por não ter encontrado o que havia procurado? E o versículo 28, que fala também sobre essa classe que foi denunciada aqui, a conjuração dos profetas, o versículo 28 diz assim: e os seus profetas têm feito para eles rebuco de cal não adubada, vendo vaidade ou falsidade, e predizendo-lhes mentira, e dizendo: veem a falsidade, veem a mentira, e o pior de tudo que eu falei para vocês. E dizendo: assim diz o Senhor Deus. Ou seja, a falsidade, a mentira, sendo usada com a fórmula que os profetas verdadeiros usavam. Assim diz o Senhor. Aí conta uma mentira, o Senhor o disse. Já parou para pensar em onde vai parar esse povo, onde vão parar esses líderes, esses sacerdotes, essa nação? Lá dentro de Jerusalém, que vai virar é a escória que vai virar, não é, um elemento necessário para o fogo purificar. Acabar com aquilo tudo. É um modo que Deus vai utilizar para purificar. Bem, nisso tudo, vem uma reclamação de Deus no versículo 30, e a razão dessa não descoberta de Deus fecha o texto de um modo magistral. Busquei dentre os homens, busquei dentre eles um homem. Quando se fala um homem aqui, uma mulher também, né? É um termo genérico. Busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra. Essa é uma figura muito interessante, que na época poderia, versículo 30, essa expressão aqui, que é falta de gente dentro da liderança, ou até mesmo fora da liderança, para poder buscar a Deus. Então, essa imagem aqui de Deus buscando alguém que é colocado, está ali na brecha, é uma imagem militar, e denota uma abertura no muro da cidade, resultante ou de negligência ou de assalto por um ariete do inimigo. Então, geralmente, quando os inimigos, antes de atacar, eles, para quebrar o muro, o que eles tinham que fazer?
eles jogavam aqueles arides, né, aquelas pedras que vinham, batiam no muro, aí iam quebrando. Então, quando eles estavam ainda distantes para poder atacar. Se aquele buraco fosse tapado em tempo hábil, ou se ficasse alguém ali para saber que se o buraco aconteceu no ponto A, obviamente o ataque do inimigo vai ser pelo ponto A. Então tem que ter alguém ali na brecha para poder ou trabalhar de modo a tapar a brecha, fazer ali um concreto, jogar para poder, né, fechar aquela brecha, ou então pelo menos ficar de plantão ali para ver se o inimigo está vindo por ali. Essa é uma imagem militar. E então, se a brecha não fosse tapada, reparada depressa, o invasor entrava por ali. E aí nós vemos, com base nos antecedentes de Jeremias, eles teriam buscado alguém, à procura de alguém. Quem seria esse alguém no meio dessa população de príncipes sacerdotes, de profetas falsos, de homens abomináveis nas suas ações, no seu comportamento? Quem seria esse que Deus estava buscando? Seria alguém que seria o oposto de tudo isso. Alguém que se levantasse em prol da justiça, alguém que proclamasse que aquelas coisas estavam erradas e que vivesse esse tipo de vida, alguém que respeitasse os termos da aliança para poder ter voz de Deus ali e dizer: isso vai fazer com que o juízo de Deus venha, vocês precisam se arrepender. Tá? Teria que ser essa voz para poder denunciar os pecados a fim de que houvesse o arrependimento. E a ausência de alguém para soar o alarme, dizendo que o juízo vem, está no versículo 31. Por isso, né, diz aqui, ó: e busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Não tinha absolutamente ninguém. Por isso eu derramei sobre eles a minha indignação. Com o fogo do meu furor os consumi, fiz que o seu caminho recaísse sobre a sua cabeça, diz o Senhor Deus. Aí, depois de apresentar todos esses pontos aqui, que mostram que o juízo, o julgamento procede, as acusações são verdadeiras, qual seria o posicionamento do profeta que se coloca como júri? Dizendo que Jerusalém é culpada e Deus é justo em julgá-la e sentenciá-la à destruição. Mas para nós, que estamos hoje como igreja, em que sentido esse texto é importante? Algumas observações feitas pelo Daniel Bloch, e isso para nós é muito significativo. Ele disse o seguinte: a primeira observação implicação teológica do texto para nós hoje, é que o chamado à liderança é primariamente um chamado à responsabilidade e não ao privilégio. Responsabilidade com o Deus da aliança, responsabilidade com a aliança e responsabilidade de apresentar a aliança ao povo. O que acontece aqui? O poder tem a perniciosa tendência de transformar leões nobres e lobos majestosos em bestas canibais. Não é o que esses príncipes se tornaram? Por conta do poder, da corrupção. O que eles se tornaram? Eles não tinham limites, eles não tinham respeito nem à vida, nem a Deus, nem ao culto, nem ao sábado, nem a mulher do próximo, nem a família. Eles não tinham, era um tipo animalesco de vida. Não é que acha que tinham pagãos lá que podiam exortar esse pessoal de Jerusalém. Pagãos mais nobres. Né? Os pagãos mais nobres. E diz aqui: o povo de Deus não é imune à tentação de explorar posições de poder para vantagem pessoal. É o que nós vemos hoje. Temos visto isso hoje, nos nossos dias, quantos explorando oportunidades e poder para poder tirar vantagens pessoais. Só vê aí esse grupo de cantores aí que surgiram, né? Vê uma leva dos ministros de louvor. As empresas por detrás visam simplesmente o quê?
além de corromper a música e ainda fazem com que isso entorpeça o culto das igrejas e ganham muito dinheiro com isso. São milhões e milhões e milhões e milhões e milhões com venda de CDs, com venda de DVDs, com essa indústria que está por aí. Então, hoje nós vemos que Ezequiel, depois de morto, ainda fala. Tá? Os verdadeiros ministros, eles não estão chamados, não foram chamados para os privilégios, sim para a responsabilidade. E essa responsabilidade, obviamente, pode implicar em igrejas menores, mas igrejas saudáveis. A diferença toda é essa. Igrejas menores, mas igrejas saudáveis. Do que a gente vê aí, ó, esse templo de Salomão, cheio de gente que não acaba mais, tem que comprar ingresso para entrar. Mas, como estão? É escória para o fogo. Isso aí é escória para o fogo. E, se bobear, é difícil achar uma ovelha ali naquele meio. Né? Inclusive entre os líderes. São lobos que se transformaram em verdadeiras bestas canibais. Tá? E os que pervertem o venha ao teu reino para venha ao meu reino, tá? Atraem a ira de Deus. Daniel Bloch fez uma observação importante. A segunda, são 3 observações, a segunda, ele diz é a seguinte: quaisquer responsabilidades que outros líderes possam ter, os chamados para o serviço divino são incumbidos de manter a santidade de Deus. Aí, por que nós estamos observando hoje as igrejas que são aí, que estão crescendo, afrouxando os princípios, a aliança, de um modo que hoje se pode tudo nas igrejas, casa com uma, com duas, com três, e anda do jeito que quer, se veste do jeito que quer, e não tem nenhum problema. E o que eles estão interessados? Em quê? Número. Simplesmente eles estão interessados em números e não têm compromisso em manter a santidade de Deus na igreja. E isso, para manter esse nível de santidade, isso é realizado pela escrupulosa observância pessoal de distinções sacro-profanas. Tem que saber discernir. Separa o precioso do vil e tu serás como a minha boca, disse o Senhor para o profeta Jeremias. Tá? A ausência dessas distinções conduz à anarquia teológica e moral. Aí hoje é o que nós temos visto nesses nossos dias aí. E, ainda mais seriamente, a profanação da reputação de Deus. O quanto o nome de Deus tem sido virado chacota, piadas, por conta de comportamento daqueles que se dizem ter um compromisso com Deus. E por último, ele fala uma coisa impressionante e importante: a sobrevivência da igreja como uma igreja saudável, tá? Que tem as marcas de uma igreja saudável. Vai ser o tema do nosso aniversário aí no mês de setembro. Nós vamos trabalhar essa temática, né? Igrejas saudáveis, quais são as suas marcas? Então isso vai ser importante. Então ele diz aqui: a sobrevivência da igreja depende da resposta positiva dos líderes ao chamado de Deus a ocupar a brecha. Como é que esse chamado? Esse chamado não é cumprido por autogratificação profissional ou por muros caiados em decadência com pronunciamentos renovados de paz. Ele diz o contrário. A brecha só é defendida e a ira de Deus revertida com apelos compelindo ao arrependimento do pecado e a um novo compromisso com Deus. Esta é a tônica da mensagem e Jesus começou assim: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. João Batista: arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E os apóstolos foram enviados para pregar o quê? O arrependimento e a chegada do reino de Deus e a expiação que Cristo fez na cruz do Calvário. A mensagem principal de Paulo era a cruz de Cristo. Hoje, a pregação se tornou uma coisa desfigurada em muitos lugares, praticamente não se tem pregação.
Né? Porque quando se diz pregue não é qualquer coisa. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarga, repreendas, exortes. Essa é a tônica, né, da pregação numa igreja saudável. Se a igreja hoje precisa de elementos para a sobrevivência, nós hoje somos convocados para estar na brecha. Para podermos estar numa condição em que Deus possa achar alguém através de quem falar. Alguém através de quem ele advertir o seu povo e mostrar que a aliança é coisa séria. É boa, claro, os privilégios da aliança são maravilhosos. E a igreja não está desfrutando dos tesouros que ela tem, os privilégios que ela tem. Mas para se desfrutar desses privilégios é necessário que a santidade seja mantida na casa de Deus. Porque o salmista dizia, santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. E pelo que nós estudamos aqui, o que viviam os líderes, o que viviam os sacerdotes, o que viviam os profetas e o que viviam os príncipes e o povo da terra, era uma vida totalmente descompromissada com a aliança. Uma vida profana e uma vida que talvez até os pagãos eles iam reprovar. Mas que nós hoje, em meio a essa apostasia que está espalhada no mundo inteiro, esse afastamento de Deus e da palavra que está espalhado no mundo inteiro, que Deus possa contar conosco. Possa contar com a Amanda, possa contar com a Cláudia, a Ruth, o Rosenildo, o pastor Manuel, com o Nido, né? Deus possa contar conosco, porque nós fomos chamados para fazer diferença nesse tempo. Ezequiel ainda fala para nós. Que o Senhor nos abençoe.